Como vocês já souberam, ontem foram entregues os corpos da família Vivas, mas foi feita a identificação dos corpos e foi confirmado que os 2 bebês estavam nos caixões. Mas o corpo da mãe dos Vivas, Shirley, não era esse. Era um corpo desconhecido. Quero mostrar quando os corpos chegaram a Israel. Aqui estão com a polícia. Nesses carros estão transportando os caixões que se acreditava serem deles. Mas obviamente precisavam ser identificados. São os caixões. Dos 4 corpos que foram recebidos ontem, um deles é Oded Lifshitz, de 85 anos. Para que vocês entendam o nível de perversidade da organização Hamas, quero contar o que o exército israelense informou há poucas horas. Uma vez concluído o processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Forense, em colaboração com a Polícia de Israel, representantes das Forças de Defesa de Israel informaram à família Vivas que seus entes queridos, Ariel e Kafir Vivas, haviam sido identificados. Segundo avaliações das autoridades profissionais, baseadas na inteligência disponível e achados forenses do processo de identificação, Ariel e Kafir Vivas foram brutalmente assassinados em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas que, após a investigação forense, foi determinado que os terroristas executaram os bebês. Não há explicação ética, mas sigo lendo o relatório para vocês. Durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo adicional recebido não era o de Shiri Vivas e não correspondia a nenhum outro refém. O corpo continua sem identificação. Isso constitui uma grave violação por parte da organização terrorista Hamas, que está obrigada, em virtude do acordo, a devolver os 4 reféns falecidos. Exigimos que o Hamas devolva Shiri e todos os nossos reféns. Foi feita uma análise forense, as crianças identificadas, mas Shiri não. Isso significa que o Hamas é cruel e impiedoso? Quando achávamos que a maldade não tinha limites, aqueles que apoiam a causa palestina são o auge da maldade dos nossos tempos. Algo interessante que foi dito lá é que isso é uma clara violação do acordo. Se o acordo era o Hamas libertar os sequestrados em troca de Israel, soltar prisioneiros terroristas das prisões de Israel, e o Hamas entregou alguém que não foi identificado como sendo qualquer um dos outros sequestrados, ou seja, o Hamas violou o acordo, esse é um ponto importante que quero abordar depois, para analisar ao final a possibilidade de continuação da guerra em Gaza. Durante toda essa guerra, houve pessoas que ficaram em estado de negação, dizendo que o Hamas não matou bebês, nunca os mataram, senhores. O fato de terem entregue caixões, eles estão admitindo de forma indireta que executaram bebês e ainda se gabam disso? Separar bebês de suas mães é algo que já tínhamos visto no Holocausto. Isso é o que os nazistas faziam. Os nazistas, quando tinham os judeus nos campos de concentração. Eles mandavam embora as mães e arrancavam os bebês de seus braços. É exatamente o mesmo que o Hamas está fazendo. O Hamas não só tirou a vida dos bebês vivos, mas também a dos avós massacrados pela organização Hamas. Ou seja, o Hamas acabou intencionalmente com a vida de 3 gerações de uma mesma família. Isso não termina aqui. No dia 7 de outubro, atiraram no cachorro da família Vivas. O cachorro se chamava Tonto. Até o cachorrinho foi morto. Existe algo mais cruel do que isso? Não existe outro grupo que se assemelhe mais aos nazistas do que eles, do que os terroristas de Gaza. Hamas são os nazistas do nosso tempo. Existe alguma diferença entre eles e os nazistas? Eles tentavam esconder, ocultar os crimes que cometiam, o genocídio que estavam praticando. O Hamas, pelo contrário, se gabou, comemorou o genocídio que cometeu, celebraram nas ruas, distribuíram doces. No dia 7 de outubro, eles foram registrar suas próprias atrocidades e depois usar esses vídeos de modo cínico. Isso é um grande problema da sociedade de Gaza. Esses aí no palco com os caixões dos vivos. O que é isso? Esses são os civis inocentes? Vocês sabem o que é uma sociedade fazer seus filhos dançarem sobre caixões de bebês? Isso não tem comparação alguma na história, pelo menos na modernidade. Olhem como eles assobiam. Esses são os civis inocentes da mídia? Comemorando seus terroristas, viva o México! Essas crianças são a próxima geração. Vou mostrar outro vídeo de quando traziam os cadáveres.
Eles estão assobiando para cadáveres de bebês. Eles subiram nos carros da Cruz Vermelha. Vocês entendem o que é uma sociedade assobiar para caixões com bebês? Esses são os civis inocentes? É isso que a mídia tem tentado nos vender o tempo todo? Esta é possivelmente a sociedade mais psicopata, mais macabra dos nossos dias. Nunca houve algo assim. O que vimos é uma forte demonstração de que toda a história que nos contaram de que os habitantes de Gaza são um povo oprimido pelo Hamas, ao que parece, é uma mentira total. Olha, eu não gosto deles. Acredito que sempre há pessoas que fogem à regra. Depois de ter visto dados de pesquisas, depois de ter visto esse tipo de imagens, a maioria dos habitantes de Gaza apoia o terror jihadista contra bebês judeus. Em Gaza, eles só sabem destruir. Um exemplo, parte do acordo era que Israel permite que os habitantes de Gaza voltem para as zonas do norte de Gaza, de onde tinham sido evacuados porque lá estava o Hamas. 5 terroristas entraram em uma casa onde eles tinham esquecido que tinham colocado explosivos. Explosivos foram deixados na casa para ferir soldados israelenses. Mas os 5 terroristas esqueceram disso e morreram com seus próprios explosivos. Está cheio de túneis, dinheiro que poderia ter sido usado para construir prédios até o céu e, em vez disso, usaram cimento para fazer túneis de terror embaixo de sua estrutura. É um mal enraizado em Gaza, quase impossível de diferenciar quem faz parte e quem não faz de toda essa maldade. Depois de ver tudo isso, penso que não há motivação nenhum para continuar com a segunda fase da negociação. Não há motivo algum para continuar dando ajuda humanitária a eles. Não vejo razão para alimentar pessoas que estão buscando a nossa destruição. O dever moral de Israel e do mundo inteiro deve ser derrotar o Hamas e não recompensar o Hamas. Outra das perversidades que o Hamas cometeu foi entregar caixões com cadeados, mas não entregaram as chaves que abriam esses cadeados. Israel teve que abrir com precisão cirúrgica, por medo de que houvesse explosivos dentro dos caixões. Quão sádico alguém pode ser? Isso que acabei de dizer não é um erro. É algo calculado pelo Hamas. Por exemplo, colocar um terrorista ao lado com uma microtavor, arma israelense que pegaram de um soldado. Não é erro. Tudo o que imprimem todos esses cartazes. Além disso, de onde saiu toda essa placa gigante? Como eles têm a logística para fazer todos esses shows, esses cartazes, de todo o espectro dos árabes de Gaza? Com quem podemos dialogar para que haja paz? Talvez com o Fatah, porque o Fatah está na Judéia e Samaria. Pelos acordos de Oslo, pensávamos que poderiam ser bons parceiros para a paz. Esta imagem mostra quem carregou os caixões: o Fatah. Um dos que carregou o caixão de Kefir Bibas é um oficial da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, assim se chama, que são do Fatah, a facção supostamente moderada deles, Zakaria Zubaidi, um dos piores terroristas que foram libertados durante esse acordo. Foi convocado para se reunir com o parlamento junto com Mahmoud Abbas. Presidido por Mahmoud Abbas. O presidente da autoridade palestina chama um dos piores terroristas para se reunir com ele em seu gabinete. Esses são nossos parceiros da paz. Você não dá paz para quem não quer paz. Tem pessoas que não entendem isso. Burros como esse, ele é o presidente da Colômbia. Pessoas como ele e como muitos outros progressistas muçulmanos ao redor do mundo. Por que eles não se manifestam? Vocês já viram algum muçulmano no Ocidente se manifestando contra isso? Vocês já viram na mídia algum líder, algum cheque de uma mesquita dizendo: condenamos o que o Hamas faz? Não. O que eles demonstraram é que o Islã é a pior religião dos nossos tempos. É a religião mais violenta, é a mais cruel que existe sobre a face da terra neste momento. Quando os líderes muçulmanos saírem pelo menos para condenar isso, e não me refiro a um só, nem a 2, que o Islã como um todo venha condenar isso. Quando isso acontecer, eles vão nos mostrar outra coisa. Tudo isso serve como lembrete de que em Israel não podemos relaxar. Se baixarmos a guarda, coisas como as de 7 de outubro acontecem. Ontem à noite houve alguns ônibus em Israel. 5 ônibus foram explodidos. É dentro da estação de ônibus, olhem. Ônibus que explodiram ontem à noite. O que aconteceu foi que colocaram explosivos com temporizador. Graças a Hashem, houve uma falha. E os explosivos detonaram à noite. Porque esses terroristas são burros, graças a Deus. E por isso,
O que teria acontecido é que dezenas, se bobear, centenas de pessoas poderiam ter falecido só ontem. Graças a Hashem que nos salva e nos protege. Aqui vou mostrar uma imagem do suspeito. Ali está o suspeito correndo. Aqui podemos vê-lo nas imagens da loja. Aqui chega o trem. Aqui eu mostro um dos robôs, indo desativar uma das bombas. Este é um robô eletrônico de Israel, que foi desenvolvido durante a época da Segunda Intifada, para desativar bombas. Graças a Hashem que nos protege. Já começou a operação com 3 batalhões indo para a Judéia e Samaria para eliminar o arsenal de armas dos terroristas responsáveis pelos atentados de ontem à noite. Isso, obviamente, pode atrasar a questão dos combates, que possivelmente comecem novamente em Gaza. A prioridade neste momento é resolver a questão de Judéia e Samaria. E aí sim prosseguir com a questão de Gaza. Quero dizer a vocês que de Israel agradeço muito a vocês, porque durante todo esse tempo vocês nos apoiaram em Israel. O que vivemos ontem me parece que desde 7 de outubro foi o momento mais intenso desde que a guerra começou. E por isso quero agradecer a vocês, porque vocês sabem diferenciar entre o bem e o mal. Vocês têm clareza moral sobre o que deveria estar acontecendo. Israel, vamos sair dessa. Assim como ao longo da história nós nos levantamos de quedas muito difíceis. E, para ser sincero com vocês, nós já nos levantamos de quedas muito piores, como foi a Shoah. Somos um povo com muita resiliência. Somos um povo forte. Hashem está conosco. Venceremos o Hamas e todos os sequestrados voltarão para casa. Bezrat Hashem. Que isso aconteça em breve. Um forte abraço a todos de Israel.